Uma boa noite, meus queridos. Um bom final de noite, um bom final de sábado, em nome de Jesus Cristo. Gostaria de hoje, nesse final de tarde, entrada da noite, queria compartilhar com vocês um pouquinho da palavra de Deus, que é uma maravilha, e nós, filhos de Deus, estamos precisando tanto, estar sempre compartilhando. Se há um momento, como eu sempre digo, que a gente deve buscar a palavra de Deus, os ensinamentos da sua palavra, esse momento é agora, porque precisamos mais do que nunca nos aperfeiçoarmos na palavra de Deus para estarmos prevenidos para a grande volta de Jesus, que isso é um fato inegável mesmo, é um fato que irá acontecer. Mas também escrito está que isso vai acontecer e trará alguns dissabores. A volta de Jesus, ela não traz só alegria, ela vai trazer alegria para uns, né? Aqueles que o aceitaram, né, como seu Senhor e Salvador. Mas para aqueles que não o aceitaram, ela não vai ser uma alegria. Na verdade, ela vai ser uma tristeza. Está lá em Mateus 24. A palavra diz que para uns vai ser como eles vão pedir a própria morte, né, de tamanha aflição. A aflição virá para todos, mas a palavra de Deus fala que os filhos dele, o justo, né, viverão pela fé nos momentos de aflições, que a palavra deixa bem claro que próximo à vinda de Jesus, o mundo vai começar a ter um caos muito grande, acontecimentos assim inimagináveis vão acontecer, né? Essa globalização, esse aquecimento global, a fome vai apertar muito, entendeu? O mundo vai entrar num colapso financeiro muito grande. Isso tudo vai acarretar, vai gerar guerras, conflitos, e é o que o mundo está planejado. Ele está planejado para ter um fim por Deus, vai ter um fim, Deus planejou isso, mas vai ser a própria mão dos homens que vão fazer isso. E é nessa hora que Jesus volta, quando estiver assim no auge da batalha, vamos dizer assim, né? No meio da batalha, no lugar, na hora mais forte da batalha, que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, é o que a Bíblia diz. Quando ele fala buscar a sua igreja, ele não está falando de buscar a igreja A, B ou C, não. Ele vai buscar individualmente o seu povo, cada um, individual, porque, na verdade, a igreja de Cristo somos nós. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, se você, como membro do corpo de Cristo, você se realmente aceitou Jesus, né? Aceitou a doutrina da sã doutrina bíblica, se você andou pelos caminhos dela, né? Porque aceitar Jesus de boca é uma coisa, e você aceitar Jesus obedecendo os seus mandamentos, seus preceitos, seus decretos é outro. A obediência dos decretos de Deus, dos mandamentos, é uma forma de você demonstrar que você realmente aceitou a graça. Nós somos salvos pela graça. A graça é Jesus. Então, tem gente que fala, depois, porque veio a graça, então acabou a lei. Não tem que obedecer, não tem que fazer mais nada. É de graça. Não é nada disso. Porque a graça, ela é maravilhosa porque ela veio primeiro. A graça veio primeiro. Antes de nós pecarmos, Deus já sabia que, porque Deus é onisciente.
né? Ele é onisciente, onipresente, onipotente, onisciente. Ele sabia que se algo desse errado quando ele nos criou, então ele já tinha preparado a graça, que era Jesus, que veio morrer por nós. Então a graça veio primeiro. Por isso que eu falo, nós somos salvos pela graça. Mas uma vez que você é salvo pela graça e você aceita a graça, é como você está aceitando Jesus, aí você passa a ser um filho de Deus. E aí você tem que obedecer, como qualquer filho aqui na terra tem que obedecer os seus pais. Se bem que hoje em dia, né, os filhos já não estão obedecendo mais os pais, mas o culpado também é os pais, porque os pais que não se dão respeito, né? Deixa tudo correr solto, não é igual antigamente, que a gente tinha que explicar qualquer coisinha, chegar em casa e explicar para o pai. E por aí que o mundo foi caminhando, e é por isso que as coisas chegaram a esse pé de Jesus ter que voltar mesmo, e ele foi promessa dele, ele já sabia disso. Então realmente o que eu estou dizendo é isso, é que a graça veio primeiro, depois da graça veio a obediência, porque se você aceita, se você se toma adepto de alguma coisa, de qualquer coisa, você tem que seguir o mesmo. Por exemplo, se você for se tornar um maçom, você tem que seguir a doutrina dos maçons lá, os regimentos dele. E se você for para um exército, você tem que seguir as normas militares, para a polícia, a mesma coisa. Se você for para a empresa trabalhar, você tem que seguir os argumentos. Com Deus não é diferente. E às vezes, e estou falando isso no cristianismo de forma geral, não é só dos crentes, que fica muito, pessoas acham que os crentes querem dar um de gostoso. Não, a gente quer fazer o que a Bíblia faz, porque o catolicismo também somos crentes, nós somos cristãos, irmãos em Cristo. O catolicismo, ele prega, eu estou falando catolicismo, não tem nada a ver. É porque são as igrejas cristãs que tem no Brasil, né? O catolicismo e o protestantismo. Só que o catolicismo, ele não prega dessa forma que a gente prega. Eu não sei se tem medo de perder adeptos, que é uma igreja muito rica. Então, o que eles falam? Eles ocultam algumas verdades e deixam rolar solto, por exemplo. Não, pode, pode fazer à vontade, pode fazer isso, pode fazer aquilo. Mas os padres sabem que não é assim, porque a gente tem que andar de acordo com a Bíblia que tem que ser pegada. Importante que a Bíblia seja, igual Martinho Lutero disse, pela Bíblia, somente pela Bíblia. Então, o que os crentes usam, agem, a maneira do crente agir, não estou falando que os crentes são melhor, não, tem muito crente aí pilantra. Tem muito crente aí que não é digno, eles fazem as coisas, mas por trás, os bastidores são outras diferenças, são péssimos maridos por trás, são pessoas que enganam, entendeu? Existe, não estou falando disso não, mas eu digo assim, a doutrina é evangélica, os pastores lá, eles têm que pregar o que está aqui, e lá se lá diz que você não pode fazer determinada coisa, a gente não tem que fazer, não pode, porque se você fizer, você até pode participar do banco da igreja lá, mas você não é apto para subir num púlpito, nem para louvar, nem para cantar um hino, você não é. Você vai ficando ali, uma hora que Jesus voltar, você está fora, meu irmão, e nós pregamos assim. Paulo deixou uma coisa escrita aqui sobre o cristianismo, que é de muita relevância, eu queria ler com vocês, que está no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 11. Paulo ele dá uma prensada nos cristãos da época, que ele deixa ser tipo uma sinuca de bico, e eu gostaria de ler com vocês, que vocês vão sentir que também nós ficamos na sinuca de bico. Se nós não aceitarmos o Cristo com as suas leis. Ele diz assim no versículo 15, no capítulo 15, a partir do versículo 12. 1 Coríntios 15, capítulo 15, versículo 12 em diante. E diz assim, porque
Paulo estava sabendo que lá em Corintos já estava começando uma ondazinha sobre a crucificação de Jesus, conforme hoje ocorre. Já tem gente falando que não aconteceu, já havia artista falando que temos artistas que a Bíblia precisava ser modificada, que ela está ultrapassada. Meu Deus do céu, como é que Deus vai estar ultrapassado? Deus está milhões e milhões e milhões e milhões de anos da nossa frente. Bom, vamos lá então. Capítulo 1 Coríntios 15, versículo 12. E ele diz assim: ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como algum de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Hoje nós temos doutrinas aí que dizem que não existe ressurreição dos mortos, existe reencarnação dos mortos. Quer dizer, é uma coisa completamente diferente da outra. Ressurreição dos mortos é uma coisa, reencarnação é outra. E aqui que Paulo, lá também, na época, tinha doutrinas diferentes. Como se vocês aprenderam? E como é que agora vocês estão dizendo que não tem ressurreição dos mortos? Se não há, aí ele fala, se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, ele fala, mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Lógico, nós teremos falso testemunho contra Deus que ressuscitou Cristo dos mortos. Mas, se de fato os mortos não ressuscitam, ele, Cristo, também não ressuscitou a Cristo. Ele, Deus, também não ressuscitou a Cristo. Então, se de fato os mortos não ressuscitam, então Deus também não ressuscitou Cristo. E nisso aí vamos falar, Deus é mentiroso. Deus é mentiroso, Cristo é mentiroso, tudo que aconteceu no Calvário foi mentira. Isso, mas aqui é uma carta que Paulo está falando aos Coríntios lá atrás, da igreja primitiva. Hoje, a arqueologia, junto com a ciência, muitas provam que houve um Cristo, que houve um homem que fazia milagre. Isso já foi provado, ou já encontraram vários pergaminhos, vários textos dos livros de Isaías, de Mateus. Hoje é ciência, mas ele está dizendo naquela época. E mesmo assim, com tudo isso, ainda tem gente com outras doutrinas por aí que tentam anular a doutrina da ressurreição da vida. E aí ele fala, e se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm. Se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa fé, porque a ressuscitação de Cristo é que nos dá a segurança do perdão de Deus. Ele morre para pagar os nossos pecados e nós estamos destituídos do pecado para recebermos o reino da graça. Então, se Cristo mesmo não ressuscitou, é inútil a nossa fé. Vocês têm e ainda estão em seus pecados. Se Cristo não ressuscitou, é em vão a nossa fé que nós temos nele. E nós ainda estamos presos nos nossos pecados, ou seja, nós temos a condenação por vir. Não há fuga para nós. Não há livramento para nós, se isso tudo for verdade. Se nós não cremos, se Cristo não morreu, tudo é mentira. Aí ele fala, neste caso, também os que dormiram em Cristo, estão perdidos. Quem é os que dormiram em Cristo? As pessoas que morreram acreditando em Cristo, que foram fiéis.
Começando lá dos apóstolos, dos grandes mártires da Inquisição, né? Das pessoas que vocês conhecem, que foram pessoas santas, santas assim, né? Santificadas, separaram a vida delas para Cristo, foram pessoas boas desse mundo, mudaram a sua vida, ainda que fossem ruins, mas mudaram a sua vida, e vocês têm um testemunho dela. Você vai falar, bom, não adiantou nada ela fazer isso, vai morrer, está morta, ela não vai ressurgir da cinza, conforme Jesus prometeu. É isso que ele está dizendo aqui. Paulo está fazendo um confronto. Aí ele continua no versículo 19: se somente para esta vida, que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Depois que ele fala tudo aquilo, se você não acredita nisso, então Cristo não morreu. Se Cristo não morreu, você não vai ter, você não foi justificado pelo pecado, porque o sangue dele que cobriria. Então ele não morreu, você não foi, então você continua na perdição, você não vai ter salvação. E aí no final ele fala isso. Se somente para esta vida, que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Porque se nada disso for verdade, então nós temos esperança só nessa vida. Então, porque Cristo não morreu, Cristo não ressuscitou, Cristo não te libertou do Pedrão, então ele não vai voltar, não vai. Tudo é mentira, porque se tira a cruz da história cristã, e toda a história cristã vai por água abaixo. E se a história cristã for por água abaixo, nós somos os mais, se nós não cremos nisso, que Cristo veio no mundo, nós somos os mais idiotas dos pecadores, se a nossa fé estiver construída somente nessa vida. Porque vocês pensam bem, se nós fomos feitos por um ser de amor, um Deus todo-poderoso, que segundo a Bíblia é eterno, e nós somos filhos dele, obviamente, nós fomos feitos à semelhança dele, né? Temos o DNA dele, nós também nascemos para ser eternos. Então, houve um problema no percurso da história, que houve o pecado, né? O pecado lá em cima no Éden, e aí nós teremos que somos obrigados a passar por uma primeira morte, que é a morte física, porque no início, segundo os relatos bíblicos, nós começamos lá no início de Gênesis, os homens viviam 800 anos, Adão vivia 800 e tantos anos, o maior deles foi Matusalém, que viveu muito, então a vida veio decaindo. Depois que o pecado entra no mundo, o nosso tempo de vida vem caindo, e hoje nós estamos aí na faixa de 80, 90 anos. Por quê? Apesar de Jesus pagar o nosso salário, o nosso pecado na cruz para a nossa salvação, ele está se referindo na pregação, na salvação espiritual. Ele não está falando da salvação física, porque nós temos que morrer. Nós vamos morrer e ele vai nos ressuscitar, assim como ele foi morto e ressuscitou. Mas quem? Aqueles que o aceitaram, porque na final de contas, o preço que Jesus pagou na cruz para um mundo inteiro de pecado, me fala quem tem dinheiro para cobrir isso aí. Ninguém poderia cobrir esse sacrifício de Jesus. A única maneira que nós temos de cobrir isso aí é aceitar o que ele nos fez, sermos gratos a ele e seguirmos a doutrina dele. E aí eu vou dizer, meus irmãos, infelizmente a gente tem um contraposto nisso aí, que é o inimigo de Deus, que é o diabo. E ele põe na cabeça do ser humano que seguir a Jesus, que viver em santidade, é uma coisa que não há condição de ser feita. Mas quem põe na nossa cabeça é o diabo. Hoje eu entendo assim, porque como que é difícil, como que é impossível viver em santidade?
Como que é difícil? Me fala por que é impossível você andar nas leis de Deus. Me explica por que é impossível você que bebe deixar de beber, que faz que é mal à sua saúde, que vive no meio das drogas, deixar de se drogar, que vive na prostituição, deixar de se prostituir. Como que isso aí é difícil, meu Deus? Isso é libertação. Mas o diabo, ele põe isso no mundo como se isso fosse uma coisa boa. Ele entrega o pecado do mundo nas nossas mãos como se fosse um prato de guloseimas. E aí você entra de garfada, conforme eu já entrei. Até que um dia eu engasguei e vi que eu estava comendo comida impura. Eu e muitos outros aí, glória a Deus por isso. Entendam dessa forma, meus irmãos. Servir a Cristo da maneira concreta do que a Bíblia fala não é impossível. E não deixe que o inimigo vos engane, dizendo, isso aqui está ultrapassado, não é assim mais não. Deus deu livre-arbítrio, Deus deu livre-arbítrio sim. Porque Deus deu livre-arbítrio não é porque que você pode fazer de tudo e que Deus vai te abençoar do mesmo jeito. Não. Deus te deu livre-arbítrio porque Ele não é um tirano. Ele te criou, Ele te fez a imagem e semelhança, Ele te fez um ser vivo, dotado de sabedoria. Deus deu sabedoria para nós. Agora, se Ele fizesse um homem e depois Ele direcionasse um homem do jeito que Ele quisesse, Ele não teria feito um homem, Ele fez um robô. Então Deus te dá o livre-arbítrio. Você escolhe, é igual Moisés fez lá, antes dele morrer. Ele chamou a tribo, as 12 tribos de Israel, e falou, eu vou botar diante de vocês aqui, o bem e o mal. Você escolhe o que vocês quiserem. Uns escolheram o mal, e os que escolheram o bem foram os que são os grandes nomes da fé. E conosco é a mesma coisa. Porque e tem gente que tem coragem de culpar a Deus pelo pecado que existe no mundo. Não! Nós não podemos esquecer que Lúcifer, um anjo de luz, morava no céu, era um dos principais ali, mas se rebelou lá no céu. Foi uma coisa assim, inesperada. A inveja começou, o primeiro pecado que acabou com Lúcifer lá, foi inveja. Ele teve inveja de Cristo. A soberba, ele quis tomar o lugar de Deus. E aí ele começou uma rebelião no céu. A Bíblia relata isso, uma rebelião. Começou a juntar, que a Bíblia fala que os anjos que tem em cima são milhares de milhares, milhões de milhões. Ele começou a rebelião, como se fosse uma rebelião aqui no mundo. Ele foi chamando um no cantinho, outro anjo no cantinho, foi falando mal de Deus e foi juntando. Deus observou tudo, Deus do princípio, só que Deus deu fora. Para quando ele tomasse a decisão que tomou, os outros anjos que ficassem do lado de Deus, que Jesus, a palavra de Deus fala que Lúcifer, quando foi julgado por terra, com ele veio um terço da legião de anjos, que foram os adeptos dele que seguiram ele, que seguiram o opositor, o rebelde. Mas os restos ficou lá. Mas Deus deu um tempo para todos os outros que ficassem lá entendessem que Deus deu tempo para ele se regenerar, que Deus foi misericordioso, até quando Deus tomou decisão para não deixar dúvida que Deus era tirano, porque Deus não era tirano nem com os seus anjos. E ele jogou ele por terra. E Deus tinha feito um homem, ele caiu aqui por terra. Quando você é expulso do céu, ele era um anjo. Ele saiu vagando, ele escolheu a terra por quê? Porque Deus aqui tinha acabado de criar a sua criação. Então ele falou, bom, já que eu não pus com o Criador, eu vou na criação. Mas Deus já tinha prevenido Adão e Eva. Falou, vocês podem fazer de tudo aqui, tem isso, tem aquela fruta, tem aquele plano, mas dessa aqui. Aquela fruta é simbolismo de o quê? De obediência. Dessa aqui vocês não coisa, porque Deus, para tudo, para Deus é a obediência. E aí foi ali
que Satanás entrou na brecha, Deus confiou em Adão e Eva, mas eles caíram e dali, portanto, o salário do pecado é a morte. Se Satanás teve que ser expulso porque pecou, conosco teria que ser feita a mesma coisa, porque senão os outros anjos iam falar, vem cá, ele condenou Satanás, ele não vai condenar o homem que ele criou, aí ele não está sendo justo. Isso é que é o problema do pecado no mundo. O pecado entrou dessa maneira e Satanás está ainda vivo por aí, porque só quando Jesus voltar, que a Bíblia fala que ele vai acabar com o pecado do mundo, quando ele fala que Jesus vai acabar com o pecado do mundo, ele tem que acabar com o diabo, porque o diabo é que é o gerador do pecado. O diabo induz o pecado. É conforme eu falei, o diabo não se apresenta a nós como diabo, não. Eu falo isso, gente, com experiência própria. O diabo nunca apareceu para mim. Mas eu vivi uma boa parte da minha época, eu estou com 60 anos, tenho 20 de evangelho, 40 anos de evangelho, do ladinho dele assim, ó. Sem eu ver a cara dele. O diabo sempre apresentou para mim nas drogas, me apresentou para mim na prostituição, me apresentou para mim no alcoolismo, apresentou para mim um monte de coisas erradas. E eu achava que aquilo tudo era normal. E eu tinha um casamento, meu casamento não dava certo por nada, eu não entrava num acordo com a minha mulher, porque o diabo é o seguinte, a primeira coisa que ele vai atacar é a família. Ele me fazendo um mau marido, meu casamento não poderia dar certo. E por outro lado, a minha esposa também, que gostava das coisas do mundo. Por isso que Deus fala, Jesus ele fala, quem ama o mundo não me ama. É isso que Paulo está falando. Não é difícil você crer em Deus. Essas doutrinas aí, que não existe a ressurreição da vida, essa doutrina que fala em outro tipo de por exemplo, reencarnação das coisas, isso são doutrinas fantasiadas pelo inimigo para te roubar o caminho correto que Deus traçou para nós. Entendam isso, pelo amor de Deus. E saiam dessa doutrina. Venham para a Bíblia, aceitem a Bíblia, que é a única coisa que nós temos de concreto. É a única coisa que eu tenho de concreto. Se eu pudesse abrir o meu testemunho de vida, abrir assim na mente das pessoas, vocês iam ver. Mas o meu testemunho é pequeno. Tem gente, todo mundo que está no mundo tem um testemunho dele. Todo mundo que não tem Cristo, ele está vivendo um testemunho ruim. Só que ele ainda não aceitou, ele ainda não enxergou. Que nessa noite você possa enxergar. Olhem para a cruz. Olhem para a cruz. Hoje eu olho muito para a cruz. Quando eu estou lendo assim, quando eu estou meditando em Deus, eu olho para as cruzes. Eu olho o homem santo, pendurado ali, sendo torturado, humilhado, filho do Deus Altíssimo, não precisava daquilo, aceitando aquilo tudo, porque aquilo ali era só aquilo ali que poderia pagar o nosso pecado. Se isso ali não for amor, eu não acredito em mais nada. E quando eu vejo essa cena assim, essa cena vem na minha cabeça, eu falei, ele fez isso por mim também, eu não merecia. Não posso pagar isso. Eu não posso pagar um amor tão grande que foi feito para minha salvação, que nós temos que entender o que é a salvação. E a maneira que ela foi nos dada foi aquele sacrifício. Se isso não for amor, meu amigo, eu não acredito em mais nada, eu não acredito na lua, nas estrelas, é tudo fantasia na minha cabeça. Que vocês possam ter uma boa noite, um bom restante de sábado, e meditem nesse texto
1 Coríntios que eu li aí, meditem, pensem bem, entreguem a vida de vocês enquanto podem, Salvador, para de ouvir as coisas do mundo, para de apreciar os manjares que o mundo te oferece. E aos olhos da gente são doces como mel, mas depois que você engole, lá no seu estômago vira um amargo igual fel e tem um preço muito caro. Uma boa noite, que Deus os abençoe, esteja com todos vocês, receba essa minha meditação, né, que eu me proponho a fazer aqui, como uma coisa de amor, eu vou dizer assim, de amor, porque é a única maneira que eu tenho de retribuir a Deus pelo que fez por mim, é passar a mensagem dele para outros. A única maneira que eu tenho é trabalhar na causa dele. Eu faço isso por amor a Deus e por amor a você. Como eu disse, você tem um livre-arbítrio, tem o direito de aceitar ou não, pode me chamar de charlatão, porque eu estou mentindo, mas eu não tenho igreja, eu não peço dízimo, eu não peço nada, estou apenas levando uma mensagem. Vocês meditam e pensem nisso. Se aquela cruz, se aquele derramamento, se aquele homem que foi ali, que fez aquilo por mim e por você, se aquilo ali não foi amor, meu amigo, nada mais existe nesse mundo. Fiquem todos com Deus, na paz de Jesus Cristo. Amém. E lembre-se, essas mensagens e outras mensagens mais, eu sempre estou publicando. Se você se inscrever no meu canal, você vai receber isso aí na sua casa. Eu estou sempre colocando a mensagem, entendeu? Você nunca vai ver eu pedir dinheiro aí, não tem nada disso. A não ser que amanhã ou depois aconteça alguma coisa aqui na minha terra, porque eu me prontifico a ajudar uma pessoa precisando coisa aí tudo bem, diferente, mas nunca, eu não é ter. Mas é só você compartilhar que você vai receber. Sempre que eu tiver uma mensagem nova, vai cair. Aliás, já tem várias mensagens minhas aí no meu canal, que é Miguel Estudo Bíblico Oficial no YouTube. Se inscreva no meu canal, você vai receber aí, assim, pelo menos uma vez por semana, 2 vezes por semana, você vai receber uma mensagem minha, uma mensagem de Deus, minha não, de Deus. Vocês podem ver que eu venho aqui, às vezes eu passo um tempinho, eu só venho quando Deus me inspira para vir. Se eu não tiver inspiração, eu não venho. Então você inscreva aí, bate aí o sininho, dá um joinha, inscreva-se no canal, você vai receber. Você assiste se você quiser, mas você vai receber. Às vezes vai ter um dia que você está precisando de ouvir uma palavra. Sempre temos. O mundo hoje, a depressão é uma coisa que está comendo o mundo mesmo. Não tem que coisa melhor para a depressão e ouvir a palavra de Deus. Por isso eu peço, inscreva-se aí no canal Miguel Estudo Bíblico Oficial. Mais uma vez, uma boa noite em paz com Cristo Jesus. Lembre-se, Ele é o autor e consumador da vida. Amém.